E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Perdão, é o capítulo 1. Essa é a oração dele. Eu quero o capítulo 1. Isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Podeis sentar. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra nos nossos corações. Estamos diante de um texto muito interessante. Jonas, como lemos ali, é um dos profetas menores. Menores não por causa da falta de importância desse livro, mas é menor por causa do seu conteúdo literário. Na Bíblia nós temos 4 profetas maiores, sendo que ainda existe o livro de Lamentações, que também é do profeta Jeremias, e nós temos 12 profetas menores. Um dos profetas menores é o nosso irmão Jonas. O nome Jonas significa pomba. Jonatas era filho de Amitai. Pomba. Jonas significa pomba mesmo, pomba. E Jonas, ele era filho de Amitai, da tribo de Zebulon. Jonas foi chamado por Deus com um propósito. E qual era o propósito, pastor? Pregar a palavra a um povo extremamente ímpio, a um povo perverso, a um povo que a Bíblia denomina da cidade de Nínive, uma cidade assíria. E a Bíblia diz que esse povo, eles eram muito ruins, muito perversos. A tradição fala que quando os missionários chegavam lá para falar qualquer coisa, eles matavam de forma cruel. Então, o judeu tinha raiva desse povo. E Jonas, quando recebeu a ordem de Deus, o primeiro erro de Jonas foi não atender a voz de Deus. A primeira meditação que eu fico é que quem estava falando com Jonas era Deus. Diga comigo, quem falava?
com Jonas era Deus. Irmãos, não foi o Chiquinho, não foi o Zezinho da taberna, foi o próprio Deus que deu a ordem ao Jonas. Foi o Senhor que deu a ordem a Jonas: vai na cidade de Nínive. E Jonas, infelizmente, irmão, Jonas, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu desobedecer. Só que, irmãos, a Bíblia diz, a irmã Raabe, ela faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ela diz assim: porque o vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Isso significa o quê? Governo, poder, direção, autoridade. Jonas não estava lidando com qualquer um. Jonas estava falando num Deus que inspira, num Deus que tem poder, e pela sua palavra tudo ele fez. E mesmo assim a Bíblia diz que ele decidiu desobedecer. Parece nossos dias hoje. A gente fala da parte de Deus, a gente ensina, a gente fala: olha, fulano, você tem uma vocação, você tem um chamado, você tem um propósito diante de Deus. Mas parece que hoje em dia passou a ser fácil fugir da chamada, como se a chamada fosse do pastor, como se a chamada fosse de um homem. Mas quem chama obreiros, quem chama você, quem chama a sua família, foi o próprio Deus que te vocacionou. Jonas, ele descobriu de forma muito triste qual é o preço que se paga por ser desobediente. Irmãos, estamos vivendo o dia que as pessoas estão escolhendo ser desobediente, e o exemplo vem dos pais. E os filhos estão crescendo nesse ritmo de desobediência. Desobediência às ordenanças do Senhor. Sabe? Quando Deus fala assim, ó, põe-te em pé, se apresenta a minha obra, a gente dá um monte de desculpa. Jonas preferiu, na mente de Jonas, se você ler o livro, Deus mandou Jonas pregar para que eles viessem ao arrependimento. Se o povo não se arrependesse, Deus teria que punir o povo. Jonas preferiu: vou deixar esse povo cair na mão do Deus vivo, vou deixar esse povo perecer na mão do Senhor, mas eu não vou pregar. Será que nós fazemos isso? Todos os dias, quando levantamos, na situação de profeta que somos, estamos saindo para pregar na Nínive, aqui do Petrópolis, de lançar essa semente, de falar de Jesus. Talvez você fale assim: mas pregar para o meu filho é causa perdida, mas pregar para o meu vizinho é causa perdida. Eu não quero mais pregar para ele, Jesus. Eu não quero mais perdoar, porque todas as vezes ele vem e me magoa. Eu não quero mais perdoar ele. Eu não quero, Senhor, para mim acabou. Com perdão da palavra, eu estou por aqui com ele. E Jesus está falando: perdoa. Jesus está falando: lança semente sobre ele. Jesus está falando: lança semente. É uma terra seca, é uma terra ruim, é uma terra que te magoa, mas Deus tem uma promessa sobre a vida dele, sobre a vida dela. Talvez a sua família olhe para você e fala: você é crente? Você não é crente, porque eles não acreditam no poder de Deus. Mas você sabe quem você é, você sabe quem te chamou. E eu tenho uma notícia para você: fiel é aquele que te chamou e te vocacionou. Porque quando ele manda alguém falar da parte dele, o cumprimento não vem do profeta, mas do Deus que vocacionou. Então espere que esta semente vai crescer, e quando ela crescer vai frutificar. E quando ela frutificar, você vai dar glória, porque aquilo que Deus faz é bom.
Aleluia. A Bíblia diz que ele decidiu. Diga comigo, Jonas decidiu desobedecer a Deus, irmãos. Ele decidiu, de forma muito forte, ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele tentou fugir. Irmãos, Jonas deu uma de bobinho, sabe? No nosso linguajar aqui, deu uma de leso. Ele ficou assim, ó, vou fugir. Sabe quando você fala assim, olha, eu não vou fazer, Deus vai levantar outro mesmo. Deus vai levantar outro para fazer, mas aquilo que tu tem que fazer, tu tem que fazer. Deus vai cobrar de cada um de nós, irmãos, aquilo que podemos fazer e aquilo que não podemos. Jonas falou, olha, vou embora, vou para Tarsis. E ele pega um navio, um barco. Sabe, irmãos, quando o crente está em rebeldia, quem está do lado dele sofre. Os marinheiros, e aqui eu falo com pesar, nós que somos de marinha, se eu sou um desses marinheiros, eu dava uma penha no Jonas. Porque se tem coisa ruim, irmãos, é navio jogando. Diga aí o mareado do Hermínio, o mareado do Daniel e eu que sou mareado. Não é fácil viver num navio jogando. Sabe o que é você pagar preço por causa dos outros? Foi aqueles camaradas. Talvez eles vieram, deram um beijinho na esposa, dizendo, amor, até breve, eu vou ali em Tarsis e já volto. Que Deus nos abençoe. Eles saíram de casa dizendo assim, Elaine, olha, vou fazer uma viagem tranquila até Tarsis, vai ser uma moleza, mas no meio deles tinha um Jonas. Pior coisa que existe, irmãos, é estar com Jonas desobediente. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Você não está querendo nem pecar, mas tem aquele irmão fofoqueiro que vai na tua casa, aquele irmão fofoqueiro que vai na tua casa só para te atribular. Irmão fora da presença de Deus só traz peia. E sabe o que Jonas fez, irmão? Levou tribulação. E sabe o que ele foi fazer? Diga comigo, dormir. Porque está dormindo espiritualmente, irmão. Sabe, quem está no erro não consegue enxergar um palmo à sua frente. Estava agarrando tudo, estava jogando tudo. Os marinheiros estavam correndo de um lado para o outro, jogando tudo na água. E Jonas, dormindo, ó, roncando, tranquilão, sabe? Quando a pessoa está em pecado, ela não está preocupada, porque ela sabe que está andando para o inferno. Ela não está preocupada com os outros. É por isso que tem gente na nossa igreja que não tem prazer de evangelizar, porque sabe que não vai para o céu, então não está preocupado em ganhar almas. Mas se você está assim, eu tenho uma palavra para você: desperta, tu que dormes. Hoje eu botei um hino na rádio, comecei com esse hino. Eu era pequenininho, chamado missionário. E parece, irmãos, que a gente passa pelo drogado, sabe? A gente passa pelo bêbado, pelo drogado e fala assim, é normal. Mas não é normal, não. Não é normal ser drogado. Não é normal ser bêbado. Não é normal ficar fumando loló a noite toda. Não é normal, não. Cheirando loló, fumando maconha. Isso não é normal, não, irmão. Normal é ser crente, ser servo, ser cheio do Espírito Santo. Isso é normal. Deus, quando fez eu e você, fez para isso, para adoração. Anormal são eles que não adoram. Nós que adoramos somos normalzinhos. Eles acham que a gente que é louco, mas eles que são loucos de não estar debaixo da presença de Deus. E a gente passa, irmãos, pelo aflito, pelo doente. Ele está num sono tão terrível, num sono espiritual tão terrível, que a gente nem
se compadece mais do sofrimento dos outros. A pessoa está caminhando a passos largos para o inferno. Era assim o sentimento de Jonas: que morra toda aquela cidade, que se exploda. Eu vou é para Tarsis. É isso que a gente faz quando a gente não sai para evangelizar no hip rap. É isso que você faz quando você não consagra e não ora pelos seus filhos. É isso que você faz quando você não leva boa semente. Dá um glória a Deus para quebrar gelo. Escute, a Bíblia diz que ele estava lá no porão. Porão é a parte mais baixa do navio, onde fica eu costumo dizer, irmãos, que é onde ficam os fedorentos. Porque os camaradas saem da praça de máquina, esse pessoal aí, ó, eles saem da praça de máquina com um macacão podre, horrível. E aí vem para o nosso alojamento, você sente de longe ele chegando, misericórdia. A gente, eu e o Daniel, a gente vive lá no mundo das alturas. Mas eles vivem lá embaixo, que não é fácil não. Jonas estava dormindo lá embaixo no porão. Se hoje entrar numa praça de máquina já é incômodo, imagina o porão desse barco, como não era, pastor Rodolfo. Não era barca a motor, era escravo. Escravo remando. Aonde você acha que ele faz a necessidade? No porão, sentadinho ali, ó. Não sai nem do lugar, faz tudo ali. Imagina o odor desse lugar. Sabe, irmãos, um abismo chama outro abismo. Jonas já tinha desobedecido, mas ele tinha que descer. Ele tinha que viver no submundo. Tem gente, irmãos, que peca, mas ele não se sente feliz em pecar sozinho. Ele quer levar o maior número com ele. Foi isso que Satanás fez. Jonas foi lá. Quando tudo estava se quebrando lá por cima, o mestre do navio desceu e falou para ele assim, ó: acorda do minhoco. É o que às vezes nós pastores que aqui estamos tentamos fazer. Acorda, irmão. Opa, Jesus está voltando. Tem uma chamada na sua vida. Você vai ficar dormindo? É por isso que a gente fala assim: acorda, vem para a escola dominical. Aí tem gente que faz assim: pastor, não é comigo, eu não venho mesmo. Eu nunca vim, então não é comigo. Mas é contigo mesmo. É tu que tem que vir na escola dominical. Se tu nunca veio, tem que vir. Tem que vir estudar a palavra de Deus. Irmãos, se eu não vim para a igreja de domingo de manhã, o meu domingo não é a mesma coisa. Sabe por que tu não se incomoda? Diga assim: eu não me incomodo, porque eu estou morto. É isso aí. Está morto. Porque a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram. E por que tu não sente alegria de vir para a escola dominical? Irmão, 90% pastores dos crentes que não vêm para a escola dominical é para ficar dormindo, igual a Jonas, despreocupado. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você tem que ficar ouvindo eu falar para você isso. Jesus está voltando e você precisa despertar. Jonas está lá, ó, dormindo. Eu fico imaginando a corda do minhoco. Está se quebrando tudo lá em cima. Desperta. Ora ao teu Deus. Ah, meu Deus. Ora ao teu Deus. Aí Deus, que é bom, foram tirar a sorte. Vamos supor, irmãos, que tinha 30 pessoas dentro do navio. Tiraram a sorte. Caiu sobre quem? Jonas. Sabe por quê? Deus não erra. Deus vai te pegar hoje, meu irmão. É contigo mesmo.
Não é com o irmão que está do lado, não, é para tu. Deus não erra. A Bíblia diz que lança, e as perguntas foi essa: por que sobreveio a nós esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo é tu? Quando eles descobriram da onde estava vindo o erro, surgiu essa pergunta. Essa pergunta ela não foi jogada a ermo. Eles sabiam que o que estava pegando já era com Jonas. Vem cá, qual é o teu povo? O que tu faz? Qual é a tua ocupação? Jonas falou, eu imagino Jonas falando assim, eu sou profeta. Sou profeta. Igual você faz quando você está no erro, e te pergunta assim, qual é a tua igreja? Você fala, Dondói. Qual é a tua igreja? Dondói. Você é da onde? Dondói. Só desse meio do Dondói. Sabe, irmão? Jonas logo, olha, sou eu mesmo, sou eu. Faz o seguinte, me joga fora do navio. Me joga fora do navio aí, que o negócio vai resolver. Pegado o Jonas, irmão, ó. Eu fico imaginando a alegria dos marujos, porque vai ficar muito feliz, irmão, se eu tô lá. Pega esse miserável e joga ele embora logo. Olha, zapo! E para a alegria de Jonas, ele cai na água, vem um grande peixe. É só descida, irmão. O grande peixe vai lá, ó, e abocanha. Irmãos, a Bíblia não fala que é uma baleia. Mas se a Bíblia falasse, eu ia acreditar. Ah, mas a garganta da baleia não dá mais Deus. Se Deus mandou, a baleia vai ficar com a garganta grande, eu não quero saber. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditava. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, meu irmão. Se fosse um tambaqui, veio um tambaqui e pegou Jonas, eu acreditava, irmão. Porque Deus é Deus, Deus pode pegar aí um tucunaré e fazer engolir Jonas. E eu não estou nem aí, porque Deus é Deus, Deus sabe tratar. Aí fica os estudiosos dizendo assim, Jonas não poderia ter ficado no ventre de um grande preço por causa dos sucos gastos. Irmão, Deus é Deus. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Quando Ele quer tratar contigo, Ele usa até o cachorro para tratar contigo. E aí, irmão, você acha que Deus não usa o cachorro, não? Tá lá, irmão Michel, ó, na moto, pá, vamos para a igreja. Não, vou trabalhar até mais tarde. O cachorro vai atrás dele, uau. Ele desiste da corrida, vai para casa e vem para a igreja. Deus usou o cachorro. Não usa? Usa, irmão. Vai dizer que nunca um cachorrinho correu atrás do Michel para ele vir para a igreja. Vem. A minha oração é, Jesus, faz alguma coisa, bota um cachorro, bota uma pedra, fura o pneu, faz qualquer coisa, mas traz esse crente para a igreja. Porque aqui é o lugar de você ouvir palavra de vida. E diz a Bíblia que Jonas passou 3 dias, irmão. Agora, irmãos, eu fico imaginando essa peia. Imagina você passando 3 dias no ventre de um peixe, meu irmão. Um lugar úmido, fedorento. Peixe normal fede, né, irmão? É ou não é? Peixe não tem pichu, que eles fedem. Agora tu imagina um peixe grande. Como o bicho não deveria feder por dentro. Jonas lá dentro. E eu imagino que Deus é bom, deixou só um espacinho para ele ficar sentadinho e não se mexer. E ficar ali, ó, presinho. Vou te prender aqui, Jonas. Para você, agora tu vai para o meu discipulado pessoal. Deus faz isso. Eu te levo para o meu discipulado pessoal. Aqui tu vai aprender que eu sou Deus e tu és servo. Acredito que nos primeiros momentos Jonas falou, morri mesmo, não estou nem aí. Mas ele via que ele não morria, irmão. Que o tempo passava e a prova só aumentava. Dava fome, dava sede, dava calor, dava nojo, era fedorento. Até que ele decidiu, não, eu vou clamar. Eu vou clamar. Eu vou clamar, sabe, irmãos, eu não sei o que tu está passando, o que Deus está fazendo para te apertar, mas a solução para tu sair fora desse aperto é clamar ao Senhor.
Quando você começa a clamar a Deus, irmãos, ele diz assim, ó, do ventre do inferno, ele chama o peixe até de inferno, do ventre do inferno. Será que estava bom lá dentro? Será que Deus tem que te lançar num negócio desse assim para você obedecer, vir para a escola dominical, vir para o culto doutrina, vir para a campanha, participar do departamento de senhoras, departamento de jovens, tudo correr bonitinho, vir para o evangelismo? Será que Deus vai ter que te jogar no ventre de um grande peixe para você ir evangelizar sua vizinha, ir evangelizar sua mãe, seu tio? Será que Deus tem que fazer isso, irmão? Eu acho que chegou a hora da gente aceitar a nossa chamada, aceitar que Deus nos chamou por profeta, para a bênção dos que estão lá fora, para a bênção dos que estão lá fora. Sabe por quê? Porque Deus te chamou com a palavra da verdade. A Bíblia diz que Jonas foi lançado. Depois que ele foi lançado, que o peixe comeu ele e passou 3 dias. Irmãos, o peixe foi o táxi, que o peixe lançou ele lá pertinho de Nínive. Táxi peixe, táxi móvel peixe. Não pagou nem corrida. Davis? Não pagou nem corrida. Deus já deixou ele na porta da cidade, olha. E ele sai de dentro do peixe pregando igual o catiço. Não foi não. Ele sai ainda meio revoltadinho da vida, sabe? Vai para debaixo de uma planta. Aí Jesus vai lá, mata a planta. Aí ele fica, mas como, Senhor? Tu mataste a planta. Jesus, rapaz, tu quer matar a cidade toda e tá com pena da planta. Foi isso, lê a Bíblia, tu vai ver que é isso. Aí a ficha caiu. A ficha dele caiu, falou, meu Deus, eu estou querendo matar a cidade toda, mas estou com pena da planta. Que coisa horrível, vou lá. Aí ele foi lá e pregou a palavra de Deus. E a Bíblia diz que houve arrependimento na cidade de Nínive. Sabe, irmão, quando a gente começa a entender que eu faço parte de um grande projeto de Deus para a humanidade, que eu posso fazer a diferença em Cristo, quando eu levo a preciosa semente. Você sabe quem você vai ganhar para Jesus? Talvez você está falando com uma pessoa aí na rua e anunciando a Jesus, que você não sabe a dimensão de quem essa pessoa vai ser. E eu falo para você que Deus nesses últimos dias, Ele está procurando os fiéis, aqueles que querem anunciar a sua palavra. O tempo está passando. Vocês já perceberam que hoje termina o mês de julho? Está correndo, irmão. Está correndo. As coisas estão acontecendo e parece que a gente está dormindo, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje veio um casal aqui que sua filha, não evangélica, estava andando de moto, veio um carro na contramão, ela estava na moto sem capacete, bateu, quebrou bacia, teve escoliações por todo o corpo e ainda bateu com a cabeça. E está lá no João Lúcio, no CTI 2, no leito 6. Foi operada para poder o cérebro dar uma respirada, está inchado. Pergunte àquela moça se ela tinha noção que se ela pegasse aquela moto, tudo isso ia acontecer, se ela ia. Ela não ia, nem se o rapaz fizesse juras de amor e oferecesse para ela milhões, ela ia. Porque ela sabia que a vida dela estaria em risco. Qual o valor de uma alma, irmão? Hoje você está aqui, amanhã pode ser tarde demais. Você pode morrer. E aos adolescentes, não é só velho que morre não. A população do Brasil agora está envelhecendo. Está envelhecendo a população do Brasil. Porque os novos estão morrendo tudinho. De drogas, sendo matados, principalmente os homens, estão sendo mortos bem cedo.
E aí eu falo para você, quem sabe o dia que vai morrer? Ninguém sabe. Nós temos que estar preparados para o grande dia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. E se Jesus voltar agora, está firme? Está pronto? Está consciente que se ele voltar você vai subir? Se você não tem essa esperança, conserta a tua vida hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode acordar e meter a mão assim no lado e procurar sua esposa, ela não está mais ali. Procurar seu esposo gordinho, ele não está ali. Viu, irmã Tatiana? Cadê o gordinho? O gordinho subiu. Procurar o nego, não está ali. E agora? Grande tribulação. Olha, você conhecendo a palavra, 3 anos e meio de repentina paz, mas 3 anos e meio de angústia, fome, peste, solidão, angústia, caça crente, nega Jesus, senão mato. Se agora tu nega Jesus não vindo para a escola dominical, estou eu de novo na escola dominical. Tu nega Jesus não vindo para a escola dominical. Ah, pastor, o senhor tem que entender, pastor, tem que entender. É muito cansaço. Descansa no céu. Descansa lá no céu. Tu vai ter toda a eternidade para ficar a glória a Deus. Aleluia. Agora é hora de batalhar. Agora é hora de lutar. Agora é hora de ganhar almas. Pastor Frank, líder do evangelismo dessa igreja, conta com você para entregar o folheto. Pastor, eu não sei pregar, mas tu pode estar presente, passando uma pessoa. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Tem mensagem melhor que essa, irmão? Deixa o Espírito Santo te usar. Não fica na sua casa, não. Pastor, mas vem para a escola dominical, eu me enrolo todo para fazer o almoço. Legal, faz à noite. Já tempera tudo à noite. Já bota aquele feijão bonito à noite. Adianta, proatividade. Porque se você tivesse que ir no domingo ir trabalhar, tu ia. Sabe por que tu ia? Porque dói no bolso, irmão. O patrão manda embora. E agora, para mim que sou funcionário público, eu não vou embora mesmo. Eu sou da casa, mas a maioria que trabalha aí, se não produzir, vai embora. Não é mesmo? Quem aqui fala assim, hoje eu não quero trabalhar no distrito não, tô afim não. Vai lá e avisa lá o chefe lá, ó, irmão Divan, vai lá e avisa lá, Divan, não quero ir não. O cara, beleza. Quando ele chega lá, ó, tá lá, ó, demissão. Sabe, irmão? Fica de pé, já vou terminar. Sabe, irmão, damos um monte de desculpa para Jesus, para fazer a obra dele. Mas sabe como é que você foi alcançado por Jesus? Alguém teve que pregar, não teve? Sim ou não? Ou você acordou durante o dia e falou assim, eu sou de Cristo. Pronto, aceitei Jesus? Não foi, não. Alguém teve que falar para você que Jesus chamava. E aí vem a grande pergunta que Deus fez e Isaías aceitou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você não é fiel nas coisas poucas, tu não vai ser fiel na hora da peia. Não pense que durante a grande tribulação vai ser fácil se salvar, não. Lê Apocalipse. Todos que não subirem na primeira, diga comigo, quem não subir na primeira? Para subir, vai ter que morrer. Ninguém vai subir no amor não, irmão. Vai ter que morrer. E como é que vai ser a morte? Diga, a morte matada.
Vai ser morte morrida não. Tu tá lá. Não. Isso é morte matada mesmo. Machadada, terçadada, facada, tiro, foice, afogamento, queimadura. Tá pronto para não negar Jesus? Meu conselho, vai na primeira. Quem vai na primeira não vai passar por isso, a não ser que tu vá lá para o Oriente, lá para a janela 1040, aonde tem o Estado Islâmico. Lá o bicho pega. Mas aqui no Brasil, ó, moleza, crente. Aqui tu pode pregar em qualquer lugar. E mesmo assim a gente está igual a Jonas, fugindo para o grande peixe do futebol. Fugindo para o grande peixe do futebol. Eu mostrei para os jovens aqui, brincando com eles a noite todinha. Sabe a escalação do time do Flamengo, mas não sabe quantos livros tem a Bíblia. Quem é o profeta menor? Você pergunta assim: quantos profetas menores tem a Bíblia? Aí fica assim: 13? Não, 12. Quem são os profetas menores? Miqueias, Naum. Eu falei? Naum. Agora pergunta a escalação do time do Flamengo. Fulano de tal, no meio é não sei quem, o goleiro é não sei quem, na reserva não sei quem, de não sei quem lá. Mas tem um garoto bom na base que está subindo aí. Sabe tudo! Pergunta aquele ator da novela que está brilhando agora, o bonitão. Aquele que é aquele adúltero nojento que sempre está traindo a mulher. Sabe o nome, sabe o papel. Ainda fica assim, ó. Ela tem que largar ele mesmo, Ainda concorda com o adultério, mas a Bíblia tu não lê. Estamos igual a Jonas, fugindo de Deus. Mas Deus nessa noite está te dizendo: desperta! Tem que despertar, irmão. Entra ano e sai ano e você continua aí, ó. Pastor, eu não sei nada. Pastor, eu li a Bíblia e não entendo nada. Pastor, eu li a Bíblia e não sei nada. E entra ano e sai ano e faz discipulado e tu pergunta: não. Ei, você tem que despertar, irmão. Deus conta com você. Eu vou morrer, pastor Frank vai morrer. Pastor Rudolfo, presbítero Domício. E se nós formos chamados por Senhor, quem é que vai assumir? A obra de Deus é você. Hoje nós estamos aqui, mas Deus pode nos chamar para o descanso eterno. E eu digo: ora vem, Senhor Jesus. Novos obreiros, novas obreiras. A obra tem que continuar. Mas como vai continuar se quando Deus te chama, fala assim: fulano, eu não. Eu quero peixe. Eu quero peixe. Estou doidinho por um mergulho. Ei, irmã, vamos trabalhar. Sai daí de trás, se apresenta. Ei, eu não, pastor. Tem vergonha. Dá 100 prata na mão dela para ver se tem vergonha. Vai no shopping. Não, dá. Querido, nós temos que nos dispor para Jesus. Chegou a hora, gente. Adonai vai fazer 9 anos. Já era para nossa igreja. Olha aí, olha quantas cadeiras estão vazias. Olha como é que está a igreja hoje. Aí se você perguntar: fui na festa, pastor. Fui na festa, me cansei. Teve a formatura do primo, do irmão, do cunhado do meu primo. E era muito meu amigo, então eu tive que faltar ao culto. E é só assim que eu ouço o dia inteiro. Você não vê no culto? Não, pastor, sabe aquela minha irmã que tem a prima, que tem a irmã, que tem a colega? Eu tive que ir na casa dela. Aí eu tenho que falar assim: tá.
Aí domingo de manhã nós estamos aqui. Acaba a escola dominical, a gente vai lá para o evangelismo. Aí acaba o evangelismo, vai para o hospital. Vai para o hospital, vai fazer a rádio. Chega da rádio, e você está assim, mas daqui a pouco você vai procurar. E o culto não começou. Domício não abriu a igreja. O irmão Domício não abriu a igreja. Responsabilidade dele. Aí daqui a pouco você vai ouvir a sirene tocar. Sumiu Domingos Domício. Sumiu Moacir Melo. Sumiu Frank Lima. Aonde estão esses homens? Está com Jesus. O arrebatamento aconteceu. Aí não adianta chegar aqui, dobrar o joelho. Ah, meu Deus, eu vou orar hoje. Aí, meu amigo, prepara a peia. Não faça como Jonas. Não fuja da tua chamada. Conserta a tua vida hoje, agora. E se disponha a fazer a obra de Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Despede o teu povo debaixo da tua proteção, nos dando uma noite de paz, uma noite. Ivan não quer ir não. Ah, o cara, beleza. Quando ele chega lá, ó, tá lá, ó, demissão. Sabe, irmão? Fica de pé, já vou terminar. Sabe, irmão, damos um monte de desculpa para Jesus, para fazer a obra dele. Mas sabe como é que você foi alcançado por Jesus? Alguém teve que pregar, não teve? Sim ou não? Ou você acordou durante o dia e falou assim, eu sou de Cristo. Pronto, aceitei Jesus? Não foi, não. Alguém teve que falar para você que Jesus chamava. E aí vem a grande pergunta que Deus fez e Isaías aceitou. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Se você não é fiel nas coisas poucas, tu não vai ser fiel na hora da peia. Não pense que durante a grande tribulação vai ser fácil se salvar, não. Lê Apocalipse. Todos que não subirem na primeira, diga comigo, quem não subir na primeira? Para subir, vai ter que morrer. Ninguém vai subir no amor não, irmão. Vai ter que morrer. E como é que vai ser a morte? Diga, a morte matada. Vai ser morte morrida não. Tu tá lá, não. Ser morte matada mesmo. Machadada, terçadada, facada, tiro, foice, afogamento, queimadura. Tá pronto para não negar Jesus? Meu conselho, vai na primeira. Quem vai na primeira não vai passar por isso, a não ser que tu vá lá para o Oriente, lá para a janela 1040, aonde tem o Estado Islâmico. Lá o bicho pega. Mas aqui no Brasil, ó, moleza, crente. Aqui tu pode pregar em qualquer lugar. E mesmo assim a gente está igual a Jonas, fugindo para o grande peixe do futebol. Fugindo para o grande peixe do futebol. Eu mostrei para os jovens aqui, brincando com eles a noite todinha. Sabe a escalação do time do Flamengo, mas não sabe quantos livros tem a Bíblia, quem é o profeta menor. Você pergunta assim, quantos profetas menores tem a Bíblia? Aí fica assim, 13, não, 12. Quem são os profetas menores? Miqueias, Naum. Eu falei? Naum. Agora pergunta a escalação do time do Flamengo. Fulano de tal, no meio não sei quem, o goleiro não sei quem, na reserva não sei quem, de não sei quem lá. Mas tem um garoto bom na base que está subindo aí. Sabe tudo!
Pergunta aquele ator da novela que está brilhando agora, o bonitão, aquele que é aquele adúltero nojento que sempre está traindo a mulher, sabe o nome, sabe o papel, ainda fica assim, ó, ela tem que largar ele mesmo, ela tem que largar ele mesmo. Ainda concorda com o adultério, mas a Bíblia tu não lê. Estamos igual a Jonas, fugindo de Deus, mas Deus nessa noite está te dizendo: desperta! Tem que despertar, irmão. Entra ano e sai ano e você continua aí, ó. Pastor, eu não sei nada. Pastor, eu li a Bíblia e não entendo nada. Pastor, eu li a Bíblia e não sei nada. E entra ano e sai ano e faz discipulado e tu pergunta: não. Ei, você tem que despertar, irmão. Deus conta com você. Eu vou morrer, pastor Frank vai morrer. Pastor Rudolfo, presbítero Domício. E se nós formos chamados por Senhor, quem é que vai assumir? A obra de Deus é você. Hoje nós estamos aqui, mas Deus pode nos chamar para o descanso eterno. E eu digo: ora vem, Senhor Jesus. Novos obreiros, novas obreiras. A obra tem que continuar. Mas como vai continuar se quando Deus te chama, fala assim: fulano, eu não. Eu quero peixe. Eu quero peixe. Estou doidinho por um mergulho. Ei, irmã, vamos trabalhar. Sai daí de trás, se apresenta. Ei, eu não, pastor. Tem vergonha. Dá 100 prata na mão dela para ver se tem vergonha. Vai no shopping. Não, dá. Querido, nós temos que nos dispor para Jesus. Chegou a hora, gente. Adonai vai fazer 9 anos. Já era para nossa igreja. Olha aí, olha quantas cadeiras estão vazias. Olha como é que está a igreja hoje. Aí se você perguntar: fui na festa, pastor. Fui na festa, me cansei. Teve a formatura do primo, do irmão, do cunhado do meu primo. E era muito meu amigo, então eu tive que faltar ao culto. E é só assim que eu ouço o dia inteiro. Você não vê no culto? Não, pastor, sabe aquela minha irmã que tem a prima, que tem a irmã, que tem a colega? Eu tive que ir na casa dela. Aí eu tenho que falar assim: tá. Aí domingo de manhã nós estamos aqui. Acaba a escola dominical, a gente vai lá para o evangelismo. Aí acaba o evangelismo, vai para o hospital. Vai para o hospital, vai fazer a rádio. Chega da rádio e você está assim: mas daqui a pouco você vai procurar. E o culto não começou. Domício não abriu a igreja. O irmão Domício não abriu a igreja. Responsabilidade dele. Aí daqui a pouco você vai ouvir a sirene tocar. Sumiu Domingos Domício. Sumiu Moacir Melo. Sumiu Frank Lima. Aonde estão esses homens? Está com Jesus. O arrebatamento aconteceu. Aí não adianta chegar aqui, dobrar o joelho. Meu Deus, eu vou orar hoje. Aí, meu amigo, prepara a peia. Não faça como Jonas. Não fuja da tua chamada. Conserta a tua vida hoje, agora. E se dispõe a fazer a obra de Deus. Porque amanhã pode ser tarde demais. Despede o teu povo debaixo da tua proteção, nos dando uma noite de paz, uma noite